Vocês sabem? Eu estava estudando uma mensagem desde o início da semana. Eu ia ministrar na vida de vocês hoje propostas indecentes. Eu ia falar com vocês hoje a respeito de propostas que o inimigo nos faz para nos distanciar do caminho do Senhor, para nos tirar do foco. Mas hoje, quando eu levantei, tive que levar minha filha na escola, levantei cedo. Quando eu voltei, eu comecei a orar e o Senhor colocou algo no meu coração. Vocês estão vendo que está acontecendo queimadas aqui. O nosso céu está diferente. Está acontecendo guerras. Muitas coisas estão acontecendo na nossa economia, talvez que você não está sabendo, mas muitas coisas estão acontecendo. Nós estamos hoje dentro de uma crise. Eu creio que a última crise que nós tivemos aí foi a crise da pandemia. Mas nós estamos entrando numa grande crise. E muitos estão despercebidos. E quando eu estava orando hoje, o Senhor ministrou isso no meu coração. E Ele falou comigo. E essa palavra aqui eu já ministrei, eu creio, no meio da pandemia eu ministrei essa palavra. E o Senhor falou: você vai ministrar essa palavra. Porque a partir de agora, a partir desse domingo de hoje, até o último domingo de dezembro, eu quero falar com vocês a respeito de finanças, eu quero falar com vocês a respeito de provisão, eu quero falar a respeito de visitação de Deus sobre a sua vida. Porque se tem uma área que desestabiliza muitas vidas, é a financeira. E nós estamos chegando agora no fim do ano, aonde as pessoas começam a comprar de forma compulsiva. As pessoas querem mostrar algo que elas não são. As pessoas elas começam a entrar em dívidas. E as pessoas começam já a se apertar para o ano que virá. O ano já começa diante de dívidas. E esses meses e esses domingos que virão, nós estaremos falando de uma série de ministração a respeito disso. E hoje eu quero iniciar. E o tema que eu quero dar hoje a essa mensagem é: prosperando em tempos de crise. Diga comigo: prosperando em tempos de crise. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26. A partir do versículo de número 1. Vamos ver se eu consigo ministrar toda essa palavra. Sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habite nela e serei contigo e te abençoarei. Por ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaque acariciando a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste que ela é tua irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher,
e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a essa mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e boi, e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe, essa palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje, a palavra de Deus, ela nos mostra que existe tempos de crise, existe tempo de fome. Não é Deus quem envia a fome, não é Deus que envia a crise, de maneira nenhuma. Certamente Deus usa esses tempos de fome, Deus usa esses tempos de crise para demonstrar que Ele tem recursos ilimitados e expor a limitação do homem. Muitas vezes, diante de uma crise como essa, ou de uma crise que nós vivemos aí no Covidão, isso expõe a nossa limitação, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto, que mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a uma fome, Isaque prosperou. E eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. A boa notícia que eu tenho para você aqui nessa noite é que Deus também pode fazer com que você venha prosperar em meio à crise e em meio à fome. Não havia chuva, as sementes mirravam sobre a terra, mas você sabe, Isaque plantou, Isaque semeou numa terra que estava seca, no meio de uma crise, e o Senhor de fato o prosperou. Você sabe, Isaque é uma tipologia de um crente da nova aliança, e eu e você somos um crente da nova aliança. Nós vamos tomar posse daquilo que nós não fizemos nada. Isaque tomou posse de algo que ele não tinha feito nada. Quem foi que fez? Foi os seus antepassados. Mas ele tomou posse, ele teve a bênção de Abraão sobre a vida dele. E hoje eu vim aqui dizer para você: a prosperidade, a provisão não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Você sabe, Isaque, ele é herdeiro, ele tem uma herança, e todas as coisas que está preparada para mim e para você, também é diante de uma herança. Eu e você somos herdeiros, porque a palavra de Deus nos diz bem assim, Gálatas, capítulo de número 3, e versículo de número 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Se você é de Cristo, quantos são de Cristo aqui? Quantos são de Cristo aqui nessa noite? Então eu tenho uma boa notícia para você: você é herdeiro. Existe uma promessa sobre a tua vida. A herança só é para quem é filho. Não adianta apenas ser o que? Educado. Do que adianta você talvez ser uma pessoa obediente, mas o dia em que eu falecer, para quem é que vai ficar a minha herança? Talvez você está do meu lado, eu tenho jovens aqui maravilhosos, mas o dia em que eu tombar, para quem que fica a minha herança? Eu quero dizer para você, existe uma herança disponível para você no reino espiritual, e eu quero profetizar que ainda em vida você vai tomar posse dela. Vai tomar posse. Hoje nós somos feitos filhos de Abraão, nós estamos em Cristo Jesus, nós somos a semente de Abraão, nós somos herdeiros da promessa. E eu quero dizer para você, você tem uma promessa sobre a tua vida não vai terminar assim. Deus vai cumprir com todas as promessas sobre a tua vida. Quando eu vejo essa menina subindo aqui, essa garota, a Nega Pri subindo aqui, eu vejo Deus cumprindo a promessa dele sobre a vida dela.
quando eu subo aqui em cima desse púlpito para poder pregar para vocês, eu vejo Deus cumprindo a promessa dele sobre a minha vida. Mas eu também tenho uma boa notícia para você: Deus também vai cumprir a promessa dele sobre a tua vida. A promessa dele não vai voltar vazia. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir sobre a tua vida. Oh, Shekamandase, vai cumprir. Da mesma forma que cumpriu sobre a vida de Isaque, o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa, ele enfrentou fome, mas a palavra de Deus nos diz que o herdeiro da promessa, em tempos de crise, ele prosperou muitíssimo. Enquanto muitos estão chorando, você vai vender lenço para aqueles que estão chorando, e Deus vai te dar o que é a provisão que você precisa. E você sabe, eu quero compartilhar com você aqui agora alguns princípios espirituais que vai lhe capacitar a vencer em tempos de crise. O primeiro princípio que eu quero liberar sobre a sua vida: lembre-se que você é herdeiro, mesmo que ainda não esteja na posse da herança. Diga comigo: eu sou herdeiro, mesmo que hoje eu ainda não esteja na posse da herança. Olha o que o texto nos diz bem assim: sobreveio a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser, habite nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão. Existia uma herança, existia uma promessa. Ele estava na posse dessa terra? Não. Mas Deus disse para Isaque: não desça para o Egito, fique no lugar em que eu te mandei. Mas naquele lugar que ele mandou Isaque ficar, era a terra de Abimeleque, era o rei de Gerar, ele era o dono daquela terra. Mas você sabe, se Deus pediu para que você fique no lugar, não saia. Vai haver uma transferência de riqueza no momento certo e na hora certa para a tua vida. Quando o povo saiu do Egito, a palavra de Deus nos diz que o povo ficou escravizado há anos. Mas a palavra de Deus nos diz que quando eles saíram do Egito, os egípcios foram movidos de algo feito pelo próprio Deus, e eles começaram a dar toda a riqueza do Egito para a mão do hebreu, aquele que era escravo, aquele que fazia tijolo. A palavra de Deus nos diz que os hebreus, eles saíram do quê? Da terra do Egito enriquecido. O que houve aqui, pastor José? Uma transferência de riqueza. Em meio à crise, eu tenho uma boa notícia para você: vai haver transferências de riquezas, vai haver transferência de prosperidade. Você sabe, é como você tivesse uma casa. Você tem uma casa, você adorna uma casa, mas por um motivo ou outro, você sai. E quando você sai, demora 3 anos para voltar. E quando você volta, alguém está dentro da tua casa. Aquela pessoa que está dentro daquela casa, ela é dona? Não. Quando você entra na justiça e requer aquela casa, aquela casa passa de novo para você. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Hoje o príncipe desse século, o dono desse século, pastor Aguimar, é Satanás. Satanás está pensando que ele é o dono. Satanás está pensando que é dele, mas não tem nada dele. O dono legal por direito é o Deus Todo-Poderoso, e no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele vai tirar e vai colocar na tua mão. É promessa, é herança, é dele. O mundo é dele. Entenda de uma vez por todas. Ele pode até ser o príncipe desse século, mas eu quero dizer para você, ele continua sendo dono.
Ele continua sendo o Senhor, Ele continua chamando as estrelas pelo nome, Ele ainda consegue colocar toda a água do universo na palma das suas mãos. Ei, Ele ainda continua no controle. Tem muita coisa, tem muita prosperidade que está na vida de outro, que o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Tem pessoas que estão em cima de um negócio, está dizendo é meu, mas o Senhor está dizendo para você, no momento e na hora certa, eu vou colocar nas tuas mãos. E quando aconteceu isso, pastor Josier? Foi no momento de crise, foi no momento de fome, é muitas vezes no momento que nós estamos desacreditados, é no momento onde que ninguém acredita em você, todo mundo olha para você pensando que você é um cachorro morto, mas é nesse momento que sai toda a justiça própria, sai toda a força humana, e Deus começa a entrar com a provisão e com a providência. E quando as pessoas perguntam, mas o que foi que aconteceu? Você fala assim, eu não sei, eu só sei de um negócio, eu dormi e acordei, uma pessoa veio e fez uma proposta, eu assinei um contrato, e hoje eu estou aqui. Mas como foi? Eu não sei. As coisas de Deus não se explicam. As coisas de Deus não se explicam. Sabe? Quando Deus quer de fato fazer, irmãos, Ele vai fazer como fez na vida de José. Era um tempo de fome, era um tempo de escassez. O que Deus faz? Deus tira um ex-detento e coloca ele para poder governar o Egito. Houve uma transferência. Você está limitando Deus, por quê? Por que você está limitando Deus? Não limite Deus. Hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer, não limite aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Talvez você olhe para você e você não vê nenhuma saída, você não vê mais nenhuma solução, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu sou o Deus que faço transferência de prosperidade e de riqueza. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro. Apenas num contrato, apenas numa vírgula, Deus pode mudar a tua sentença. Você é herdeiro. Quantos são herdeiros aqui da promessa? Segundo, não desça para o Egito. Diga comigo, eu não posso, eu não devo e eu não vou descer para o Egito. Aí talvez você pode me perguntar, hoje a tipologia, a simbologia do Egito é o mundo. Porque quando você entra numa crise, quando você entra num problema na tua vida, qual é a primeira coisa que nos bate? Eu vou falar para você, eu já tenho ensinado. Quantos participaram aqui do encontro? Levanta as mãos. Escola é pecado? Vocês aprenderam. Trabalho é pecado? Comprar é pecado? Mas quais são os 3 inimigos que nós enfrentamos? O mundo, a carne e o diabo. E você sabe, o mundo é muito sutil. O mundo é muito sutil. Por quê, pastor? Trabalhar é pecado? Mas quando você faz do trabalho o teu Deus, se torna pecado. Escola é pecado? Mas quando entra na tua cabeça que você tem que passar naquele cursinho, você perde, olha, eu tenho que passar, a sua cabeça só é para aquilo. Então o que acontece? O mundo toma o lugar do quê? De Deus. E quando uma pessoa está na crise, aonde é que ela quer afagar as mágoas dela? Na bebida. Aonde é que ela quer afagar as mágoas dela? No adultério, na fornicação, nas drogas. E o Senhor está dizendo para mim, quando a crise bater na tua porta, ou a crise está batendo, não desça para o Egito. Porque a palavra de Deus está dizendo bem assim, quem é amigo de Deus, é inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. O mundo e Deus é irreconciliável. Não tem como você misturar a água e o óleo. Não tem como você misturar Deus e o mundo. E o Senhor está dizendo para você, não desça para o mundo. Não negocie com o mundo. Quando nós chegamos no momento de crise, irmãos, propostas todos os dias vêm, mas todos os dias o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. É todo dia, é todo dia, é todo dia que eu tenho que escolher Deus. Mas todo dia o mundo vai me chamar. E Deus libera uma palavra sobre a vida de Isaac: não desça. Não desça para o Egito, meu filho. Egito é um símbolo de uma vida natural, uma vida sem Deus. Egito simboliza uma vida carnal. Egito é o mundo. E você sabe, no Egito, as pessoas não dependem de Deus. No Egito, as pessoas dependem da força do seu próprio braço. Mas você sabe, o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: não desça para o Egito. Quando a crise bater no teu casamento, não desça para o Egito. Quando a crise bater na tua vida financeira, não desça para o Egito. Quando a crise bater lá dentro da tua célula, não desça para o Egito. Quando a crise bater lá dentro da tua empresa, não desça para o Egito. O Egito não é o teu lugar. A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas entram em crise, até dentro das nossas igrejas, elas querem parar. Eu quero dar um tempo. Não dá. Não. Eu vim aqui dizer para você: o Egito não é o teu lugar. É pecado você assistir filme? Lógico que não. Mas quando você maratona, quando você fica 1, 2, 3, 4, você quer terminar 5, 6, o dia está clareando, os teus olhos estão cheios de terra, você fala: eu preciso terminar. No outro dia, o que vai ter sobre a sua vida é apenas morte. Você não vai ter vida para poder sustentar, você não vai ter vida para poder continuar lutando, não. Você tem que permanecer firme como uma rocha inabalável. E o Senhor está te dizendo para você: não desça para o Egito. Você sabe, o Egito, as pessoas apenas olham para baixo. Mas o Senhor quer de fato que você olhe para cima, porque é lá de cima que vai vir um socorro sobre a sua vida. Terceiro, nós somos abençoados apesar das nossas falhas. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, você é altamente abençoado apesar das suas, aponta o dedinho para ele, das suas falhas. Isso dói, isso aqui o religioso vai querer me pegar pelo pescoço. Mas como que Deus vai abençoar o camarada que falha? Não pode. Jamais. É bobo. Eu vim aqui dizer para você que independente das tuas falhas, Deus, Ele quer te abençoar e vai te abençoar. Você sabe, todas as vezes que a Bíblia menciona a esposa de um homem na Bíblia, sempre está mencionando porque é formosa, porque é linda. Você sabe? Você é gata, eu te amo. Completei 21 anos de casado com ela essa semana, irmãos. 21 anos. Você é a cereja do meu bolo. « 21 anos de casado e 3 de namoro, irmão. É muito amor, hein? E vou falar para você, todas as vezes que a Bíblia menciona a esposa de alguém é porque é bonita. E Deus me deu uma esposa bonita, irmão. Eu vou dizer para você, Rebeca era uma mulher muito linda. Rebeca, ela era maravilhosa. E você sabe, e essa é uma herança. Cadê os solteiros aí? Levanta as mãos, solteiro. Quem não casou, levanta, cadê? Vai, solteiro, cadê o solteiro da igreja? Está tudo casado aqui, o solteiro? O Deivão, deixa eu te dar uma boa notícia. Uma das heranças para o filho de Deus. Levanta o pé também, meu filho. Levanta, isso, levanta o pezinho dele, isso, levanta pé e mão. Uma das heranças, David, para o filho de Deus, é esposa bonita, meu filho. Pega aí. Esposa bonita. E você sabe, Isaac tinha uma esposa maravilhosa, mas você sabe, mas quando ele chega nessa terra, os homens
no versículo de número 7, presta atenção. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse o quê? É minha irmã. O que ele fez aqui? Ele mentiu. Agora nós chegamos aqui numa situação muito constrangedora. Isaac mentiu. Ah, pastor, mas é porque ele estava enfrentando um problema. Todos nós, quando muitas vezes somos colocados num canto, irmão, nós ficamos igual um bicho acuado. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Foi aquilo que Jesus estava dizendo para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. Quem sabe até vocês que estão querendo jogar a pedra nela, vocês se deitaram com ela. Nós somos muito rápidos, irmão, para poder jogar pedra nos outros. Nós gostamos de ver as falhas dos outros. Nós gostamos de destruir a vida dos outros. A pessoa faz algo a vida toda perfeita, mas um dia ela pisa na bola. Você nunca vai lembrar da vida toda. Você vai lembrar do quê? Esse é o mal do homem, do ser humano. Quantas vezes essa pessoa já tratou? Irmão, eu vou falar para você como pastor. Eu vivo do lado de muitas pessoas, a maioria do tempo é tratando bem, é lutando, é chorando, é orando. Mas de repente você não vai agradar. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas de repente, num deslize nosso, eu quero já deixar bem claro para você, eu vou deslizar com você, eu não sou perfeito. Eu vou pisar na bola com você. Vocês nunca vão me ver dizendo que eu sou perfeito. Nunca, esquece. Eu vou pisar na bola com você. Mas o segredo da vitória é quando eu pisar na bola com você, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação quando eu pisar na bola com você? Por que quando o teu patrão pisa na bola com você, você não pede as contas? Mas na igreja ninguém pode fazer nada com você. E Deus está dizendo para mim e para você aqui, mesmo quando você falhar, mesmo quando você pisar na bola, mesmo Isaac mentindo, ele mentiu, mesmo assim Deus o livrou. E o que é mais interessante, ele mentindo, e o rei ficando sabendo, o rei manda chamar ele e fala assim: camarada, como que você teve essa audácia, essa capacidade de mentir? Ele falou assim: rapaz, a minha esposa é muito bonita, imagina se alguém me mata por causa dela. Mas rapaz, mais doido é você, homem, como que você pega e não fala? E se alguém pega e violenta essa mulher, você tem noção da desgraça que você ia trazer no nosso meio, camarada? Por que você não falou? Eu estava com medo. Num momento como esse, ele sendo rei, o que ele poderia ter feito ali? O que ele poderia fazer? Ele poderia muito bem matar Isaac. Ele podia matar Isaac. Isaac mentiu para um rei. Mas você sabe, o que eu acho interessante no versículo de número 11, o rei Abimeleque, ele chama Isaac e ele dá uma ordem: qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. E aí, nós ficamos confusos diante de uma situação dessa. Deus livrando o camarada de uma situação constrangedora. Você pisou na bola. Mas sabe o que é interessante? Um texto que nós lemos direto, Priscila, e nós muitas vezes não paramos, nós não temos a revelação, que o texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu me coloque em perigo, ainda que eu pise na bola, ei, sabe o que ele está dizendo para você? Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Foi você que se colocou nessa situação, foi você que se jogou, não precisava. Você não precisava fazer aquele negócio, você não precisava estar naquele lugar. Você sabe? Mas ainda que você se coloque, eu sou Deus que te guardo. Eu sou Deus que te protejo. Eu sou Deus que estou contigo. Ainda, talvez você tenha colocado as mãos pelos pés, e as pessoas que estão à sua volta estão te julgando, estão te condenando. Ei, mas essa noite Deus está dizendo para você: eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Você sabe, o filho pródigo, irmão, ele pisou na bola.
O filho pródigo, ele enterrou o pai dele vivo. O filho pródigo, ele pegou toda a herança do pai. Ele saiu, ele consumiu toda a herança, ele esbanjou a herança que tinha recebido. Foi para os prostíbulos, foi para a bebedeira, foi para tudo quanto é lugar. Mas no dia em que ele resolveu voltar, o pai estava esperando ele na porteira de braços abertos. Você entrou talvez aqui nessa noite condenado. Quem sabe as pessoas têm te rotulado de um bando de nome. Aonde você chega, as pessoas te rotulam de um nome. Mas você sabe, o pai hoje, ele está te esperando de braços abertos. E o pai está dizendo para você: eu não te condeno. Nós ainda estamos no tempo da graça, ainda estamos no tempo da reconciliação. Você sabe, a fome muitas vezes vai fazer com que as pessoas caiam em si e percebam que estão precisando de Deus. Quem sabe vai ser preciso você quebrar a cara. É isso mesmo. Quem sabe vai ser preciso você se arrebentar. Mas essa crise, ela vai ser útil para você, para poder trazer lucidez. Quem sabe quando está tudo legal, você não consegue ser uma pessoa lúcida. A crise, ela é tão boa, porque até no momento mais difícil, ela vai te conduzir a Cristo, para que você possa entender que não existe outro caminho. E quando você de fato olhar para isso, Ele vai dizer: eu estou de braços abertos, meu filho, eu estou te esperando. Eu estava fazendo um culto fúnebre no dia de ontem, e a família estava toda reunida. Eu vou dizer para você, e eu falei bem assim para aquela família: eu sei que o coração de vocês estão entristecidos agora aqui com a partida da vozinha. Mas você sabe, a Bíblia nos diz bem assim, que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. Porque quando a casa está em luto, você começa a pensar, você começa a analisar como você está vivendo. Quem sabe essa crise, quem sabe esse fundo do poço, onde você está hoje, é para que você possa entender que o único caminho para você é Jesus de Nazaré. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: Deus não te condena. Quarto, nós somos abençoados, apesar das circunstâncias e dos problemas. Você sabe, Isaac, ele prosperou porque ele semeou numa terra onde havia fome. A terra estava seca, a terra estava sem vida, porém, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele, ele colheu 100 vezes mais. Preste atenção que eu vou dizer algo para você. A bênção não está no lugar. A bênção não está na coisa. A bênção não está no dinheiro. Não. A bênção está em você. Pastor, está em crise, mas a bênção está em você. A bênção não está no lugar. E aí muitos saem daqui do Brasil para ir para o Japão. Muitos saem daqui para ir para a China, para os Estados Unidos. Eu quero uma vida nova. Não, a bênção não está lá. A bênção está aí. Não, eu vou mudar de igreja. Não. Por isso que quando as pessoas vêm se membrar comigo, eu aperto elas e pergunto: por que você veio para cá e para que você está aqui? Porque a bênção não está no lugar. Porque se você, a bênção de Deus, você talvez vai chegar aqui, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o povo pulando, você vai ver o povo glorificando, um do lado aqui falando em línguas, o outro do lado ali, um recebendo a bênção aqui. Mas se você tiver com o coração azedo, o lugar se torna azedo também. Então a bênção não está no lugar. A bênção está na onde? Sobre mim. E eu vim dizer para você, independente da circunstância, você é abençoado. Você é descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Não interessa se você vai semear numa terra seca ou não, vai vingar, vai dar certo. Ninguém acredita em você, ninguém dá nada para você, mas se a bênção de Deus está sobre a tua vida, pode abrir o seu negócio, porque ele vai vingar em nome de Jesus. Pastor,
Mas eu vou vender apenas Avon, não interessa. Pastor, é apenas botequim, não interessa. Pastor, eu não sei o que você está querendo fazer, porque Deus já colocou uma estratégia. Deus tem te acordado, escuta aqui, Deus está falando comigo. Deus já tem te acordado pela madrugada, e Deus tem te mostrado algo, mas tu está com medo, e Deus manda dizer para você: você pode abrir, porque eu vou estar contigo, tu vai prosperar. Não é o lugar, é em você. Aonde você chegar, abençoado será o lugar por causa de você. Você é filho. A bênção de Deus está sobre a tua vida. O mundo valoriza a habilidade. O mundo valoriza o pedigree. O mundo valoriza a busca da sorte. Mas eu e você possuímos a bênção de Abraão. Nós somos herdeiros. Será que Isaac não sabia que tinha fome? Será que Isaac não tinha visto que a terra estava seca? Lógico. Mas ele estava debaixo da bênção. Quantos estão debaixo da bênção aqui nessa noite? Quantos estão debaixo da bênção aqui nessa noite? Quantos estão debaixo da bênção aqui nessa noite? Independente da circunstância, independente do problema, Deus está dizendo para você: tu vai prosperar. Oh Deus. Olha o que nos diz o livro de Salmos 35 e 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que com prazer, que me compraz, esse compraz ali, que com prazer, que tem prazer na prosperidade do teu servo. Deus tem prazer, Alexandre, quando você prospera. Quando você me mandou a mensagem que tinha vendido uns galãozinhos, é apenas o começo. Meu coração se alegrou. Agora você imagina o coração de Deus. Deus tem prazer quando você prospera. Deus tem prazer quando você prospera. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Deus tem prazer quando você prospera. Quinto, para finalizar, somos abençoados porque semeamos. Diga para essa pessoa que está do teu lado assim: meu irmão, nós somos abençoados porque nós semeamos. Olha a palavra de Deus dizendo bem assim, no versículo de 1 e 12. Semeou Isaac naquela terra. O que ele fez? O que ele fez? Mas não estava com fome? Sim ou não? Não tinha crise? Como que alguém semeia no tempo de crise? Como que alguém semeia no tempo de fome? Aqui está o segredo da minha e da tua vitória. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E hoje eu venho como homem de Deus aqui para poder desatar essa área na tua vida. Existe algo no reino espiritual que move o céu, é a semeadura. O lavrador, ao semear, ele precisa depender totalmente de Deus. Sabe por quê? Porque se a chuva não vier, há um fracasso na colheita. O papel do lavrador é semear. O papel de Deus é mandar a chuva e fazer com que a semente reviva no solo. Você não tem a capacidade de fazer chover. Você não tem a capacidade de fazer reviver no solo. Mas você sabe, Deus, Ele ressuscita a semente. Deus, Ele ressuscita a árvore para possuir muitos frutos, para carregarem muitas sementes.
mas o papel meu e teu é semear. Semear e colher é a maneira de Deus nos fazer prosperar. Quantos aqui já são abençoados? Quantos são aqui abençoados? Mas existe uma maneira de você prosperar, de você ir muito além. É quando você semeia. Você pode prosperar muito mais do que você está prosperando. Você já é um abençoado. Toda sorte de bênção já está sobre a tua vida. Você precisa ter essa clareza. Você já é abençoado. Só que se você quer chegar em um lugar onde você nunca chegou, qual deve ser o seu papel? Semear. Você sabe? Se você nunca semeou, eu quero dizer para você, você também nunca saberá o que é uma colheita sobre a sua vida. Semeia carinho na tua esposa. Semeia amor na vida dos seus filhos. Semeia. Semeia carinho no teu cachorro, no teu totó. Semeia. Tem cachorro que quando o dono chega em casa, o cachorro entra para debaixo do canilzinho e fica bem assim, ó, com medo. Medo. O totó fica tudo se contorcendo. Sabe por quê? Porque o que ele recebe é bicuda, porrada e xingo. Porque é isso que você tem semeado na vida do totó. O reino espiritual também responde quando você semeia. Aquele que semeia precisa depender totalmente de Deus para que venha a chuva. Não é algo que o homem pode fazer. O que o homem deve fazer é semear. Ninguém pode colocar as mãos sobre as tuas mãos para poder semear. É você que semeia. Talvez você possa olhar para mim e dizer: pastor, eu estou em tempo de crise. Isaac estava em tempo de crise. Pastor, eu não tenho nada, pastor. Nunca fale isso para Deus: não tenho nada, eu não tenho o que semear. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Para de colocar empecilho naquilo que Deus está querendo fazer para poder te usar, para poder fazer você prosperar. O diabo tem cegado você, porque ele sabe o poder que há no plantio. Quando você planta, ele sabe o que vai acontecer. Há um poder na semeadura, mas o Satanás tem tentado te cegar. Satanás tem colocado um espírito miserável dentro de você. Tudo é complicado para você, tudo é difícil para você. Você se tornou escravo do dinheiro. Ele tem te governado. Você não tem alegria dentro da tua casa por causa de mamão. A tua vida é uma vida amarrada. A tua vida é uma vida cheia de perrengues e altos e baixos. Sabe por quê? Porque mamão tem te governado. O problema é que o diabo tem cegado. Mas eu venho aqui dizer para você: eu não quero o dinheiro do teu bolso. Eu quero é desatar você no reino espiritual. Por muito tempo eu fiquei envergonhado de falar a respeito de semeadura. Mas eu fui criado dentro de um lar onde o meu pai era analfabeto. O meu pai era um mestre de obra. E eu vi o meu pai semear. E hoje, mãe, eu colho na minha vida tudo aquilo que o pai semeou. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje é de semente que meu pai lançou lá atrás. Não foi uma, não foi duas, mas foi várias vezes. Eu fui criado vendo a senhora sendo dizimista. A minha avó, até o último suspiro da minha avó com câncer, sendo dizimista fiel na casa do Senhor. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Eu sou altamente favorecido por Deus. Mas Satanás tem cegado. Satanás tem colocado uma miséria na vida do povo. Quando vai chegar para comprar, é o pior trigo, é a pior pasta de dente. Olha lá, qual que está mais barato? Eu preciso comprar o pior. O sabonete, quando vai acabando, vai amassando o sabonete para ficar aquela bola amarela, vermelha, verde, para poder tomar banho.
vai enrolando a pasta de dente que não tem mais, enrola, até sair a última gota. Miserabilidade. É por isso que muitos não têm experimentado lugares altos, sempre reclamando do salário que tem. Mas a palavra de Deus nos diz bem assim: você tem dito, eu não tenho. Todas as vezes quando alguém chega perto de você, é para você reclamar do teu salário e daquilo que você ganha. Nunca, nada está bom para você. Nunca. Mas a palavra de Deus, ela fala bem assim, em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Ora, quem é aquele Deus? 2 Coríntios 2:10. Ora, quem Deus, que dá a semente ao que semeia, Ele vai colocar a semente na tua mão para você semear. Não é você, Ele, até a semente Ele vai colocar na tua mão. Você está falando que não tem, e Ele fala assim: eu vou colocar semente na tua mão. Você está falando que não tem. Por que você não dizima? Porque eu não tenho. Por que você não oferta? É porque eu não tenho. Mentira. Todo mês o salário cai na tua conta. Pouco ou muito ele cai na tua conta. E por que você não semeia? Por que você não semeia? Está lá. Por que você não semeia? Está lá. Eu não posso semear por você. Eu não posso entrar na tua conta bancária. Está lá. E Ele está dizendo: eu sou aquele que dou a semente para você. Semente não é para comer, semente é para poder plantar. Eu dou a semente ao que semeia, e eu dou pão. Você não vai passar fome, porque até o pão de cada dia Ele vai colocar na tua mesa e não vai te faltar. Foi aquilo que o pastor Maurício Picarelli falou aqui: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os dias Ele vai te dar o pão de cada dia. Semente é para plantar, semente não é para colher, semente não é para comer. Você tem comido aquilo que não é para você comer. Pastor, vai faltar? Não vai, porque Ele está dizendo para você: eu sou o Deus que dou a semente, e eu sou o Deus que dou o pão para alimento, para suprir. E Ele está dizendo mais: e eu vou aumentar o quê? A semente que eu colocar na tua mão. Eu vou aumentar a sementeira. Porque quanto mais você der, mais eu vou colocar na tua mão. Você já viu? Porque muitas vezes tem pessoa que entra em crise com muitos irmãos. Porque o camarada, quanto mais dá, mais Deus coloca na mão dele. Porque aquilo que é dele, não é dele, é do Senhor. Agora, Deus tem dado para muitos, mas o que acontece? Ele retém. É para Ele, é meu. Não, eu vim dizer para você aqui: semente você lança, o pão você come, sabe? Dá uma olhada em um grão de milho. Um grão de milho, ele gera o quê? Um pé de milho. E nesse pé de milho eu quero pegar apenas uma espiga, que muitas vezes dá muito mais de uma espiga. E numa espiga tem 500 a 800 grãos de milho. De um milho, um pé de milho, uma espiga de 500 a 800 grãos de milho. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? O teu papel não é questionar. O teu papel é semear. Eu vou te fazer um pedido, gênio da lâmpada mágica, Einstein. Pega para mim, Einstein, suprassumo da terra dos viventes, um grão de milho, e faz ele gerar 500 milhozinho ou um pé de milho. Você não vai conseguir. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? O seu papel é lançar semente, uma só. E o meu papel é colocar uma espiga com 500 a 800 grãos na sua mão.
O nosso papel é semear em meio à crise. Aprenda a ofertar em meio à crise. Aprenda a dizimar em meio à crise. Aprenda a fazer votos em meio à crise. Ei, tem o meu amigo ali que foi amigo meu lá na base aérea. Vou te contar um segredo, meu filho. Existia um sonho do meu pai de ser que eu fosse militar. Não era o sonho meu, era do meu pai. E naquela época, para entrar na base aérea, tinha que se fazer muitas coisas, TAF, um bando de rolo. E eu fiz um voto com Deus, mãe. Eu estou contando o voto para vocês aqui agora. E o voto que eu fiz com Deus: se o Senhor me colocar dentro da base aérea, o primeiro salário, eu nunca tinha ganhado um salário na minha vida. Nunca. Eu só ganhava gorjeta e dinheiro do meu pai. Porque meu pai nunca deixou trabalhar. Mas o meu primeiro salário que eu ganhei na minha mão, eu falei: Deus, se o Senhor colocar esse salário, se o Senhor me colocar dentro da base aérea, o primeiro salário não vai ser meu. Eu quero fazer um voto com o Senhor. O primeiro salário meu vai ser do Senhor. E você sabe que os 3 primeiros meses você não recebe lá, quando você entra como S2, né, recruta. Você come o pão que o diabo amassou, ainda não recebe. E aí, mãe, quando saiu aquela pacoteira, nunca tinha visto tanto dinheiro. Fui receber lá no Banco Real, meu filho. Você lembra do Banco Real? É no Banco Real. Priscila, fui receber meu dinheiro. Ô papai, 3 meses, recruta. Quando eu vi aquele montante de dinheiro, eu falei assim: meu Deus do céu. Eu lembro muito bem como hoje. Eu peguei o meu salário e separei. E eu desci ali na Primorosa, na Batuque, e comprei um violão de 12 cordas. Eu era o garoto aqui de Campo Grande chamado o garoto do violão de 12 cordas. Eu peguei o meu dinheiro e investi todinho no violão, e o meu primeiro salário eu depositei no gasofilaço. Eu fiz um voto, eu tinha câncer na minha garganta. Se você chegar aqui perto de mim, você vai ver um corte. Só que eu era um crente Raimundo. Um dia eu cantava na igreja, outro dia eu cantava no mundo. Um dia eu adorava a Deus, outro dia eu adorava Satanás. Eu não podia ver um barzinho. Foi quando surgiu aqui em Campo Grande os barzinhos. Você lembra daquele chapéu 21 que tinha aqui quase em frente do shopping ali? Tinha uns caras ruins cantando. E aí os meus amigos da base aérea, nós saíamos juntos, chegava lá, eles tomavam cachaça, eu não tomava. Aí ele falava bem assim para mim: eu duvido você cantar. Eu falei assim: eu canto, mas vocês vão ter que pagar X bagunça e Coca-Cola para mim. Eles pagavam X bagunça e Coca-Cola, e eu começava a tocar, irmão, Amado Batista, Zezé de Camargo e Luciano, Jean e Giovanni, Lulu Santos, irmão, é aquele rolo. E aí, os caras passavam o violão e eu cantava. Aí quando eu parava, mais uma e mais uma. Isso depois que tinha saído de um culto, irmão, abençoado, na Assembleia de Deus, Priscila. Que indivíduo trevoso, hein, Ricardo? Aí o caroço começou a surgir no meu pescoço. O caroço começou a surgir no meu pescoço. Eu fui e fiz a biópsia, aquele rolo todo. E eu peguei, cheguei desesperado e falei com a minha mãe. Morava lá na Mata do Jacinto. Falei: mãe, e agora? Meu pai me tinha levado num médico fora da base aérea. Porque meu pai achava que os médicos da base aérea eram carniceiros. Vai cortar tudo meu filho vai operar fora do quartel. Mas os médicos lá fora falaram assim: não, seu Josias, lá é um bom lugar, aqui fora o senhor vai ter que pagar. E eu me lembro muito bem que eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, e agora? Ela tinha vindo de Rio Verde, estava lavando roupa. Ela falou bem assim: meu filho, entra para dentro do teu quarto. O teu Deus que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Eu me lembro muito bem que naquela casa era de vermelhão. Eu estava fardado. Eu entrei dentro do meu quarto, dobrei o meu joelho. Dentro do quarto, fechei os meus olhos. E falei bem assim para Deus: Deus, os médicos me desenganaram. Mas eu quero fazer um voto com o Senhor aqui agora. Se o Senhor me curar e me tirar dessa, Pai, eu te prometo que a partir de hoje nunca mais eu vou abrir a minha boca para louvar a Satanás. A partir de hoje, Pai, se me chamar para cantar num velório, no aniversário, aonde quer que for, Pai,
a minha boca vai ser para adorar o seu nome. Eu passei pela mesa da cirurgia. Os médicos falaram que eu não poderia mais cantar. E hoje eu sou um milagre. E nem dentro do meu carro toca música secular. A partir daquele momento eu fiz um voto com Deus. Nunca mais eu abri a minha boca para cantar nenhuma música de brincadeira. Você sabe, voto é coisa séria. Voto é coisa séria. Você sabe, quando foi que você fez um voto com Deus? Não se ouve mais falar em voto hoje nessa geração. É uma geração oba-oba. É uma geração que não valoriza nada. Tudo é descartável. Tudo não tem valia. Mas você sabe, Deus está querendo nos trazer de novo ao primeiro amor. Em tempos de crise, é tempo de nós de fato vivermos o milagre de Deus. Em tempos de crise, é tempo de nós lançarmos a semente, muitas vezes gemendo. Muitas vezes nós vamos olhar para os quatro cantos, nós não vamos ver nada. Como foi a viúva de Serepta. Muitas vezes você vai ter o último apenas para poder morrer. Mas Deus está dizendo para mim e para você: seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. Deus tem te colocado 90% nas tuas mãos, 10% é dele, não toca. Ele falou bem assim para o homem: ei, eu vou te dar o mundo está na tua mão, o jardim é todo teu, mas eu não quero que você toque nessa árvore, porque essa árvore é minha. E o que o homem foi fazer? O homem tocou apenas naquilo que é de Deus. Deus falou: você toca em todas as árvores, eu quero que você dê nome para elas. E Deus está dizendo para mim e para você: o dízimo é do Senhor. Hoje eu vim com encargo para poder trazer essa palavra de Deus sobre a tua vida, porque eu quero te destravar no reino espiritual. O dízimo não é teu, o dízimo você não mexe nele. O dízimo nunca foi teu, o dízimo é do Senhor. Independente daquilo que você tenha passado ou enfrentado, a 10ª parte é do Senhor. Eu estava conversando, e eu vou falar o nome dele, ele vai vir aqui para poder contar. Ele é católico, apostólico, romano. Eu estava lá na Mata do Jacinto comendo um lanche, o Aloysio Borges. Foi um deputado aqui, morava em Rio Verde. Ele conheceu o pai. E ele falou bem assim para mim: pastor, quando eu entendi o que era dízimo, eu comecei a levar o meu dízimo todos os dias na paróquia. Eu sei qual que é a paróquia de Rio Verde. E todos os dias eu levando e assinava. Todos os dias eu levava na paróquia e assinava. Todos os dias. Aí chegou o momento que a menina me chamou: ô senhor Aloysio, por que você não faz assim, dizima, só no final do mês, senhor Aloysio? Não, porque vai que eu esqueça e algo passa por debaixo. Eu não quero, todos os dias. E aquilo incomodou o padre. O padre ficou incomodado com aquilo e chamou o Aloysio para conversar com ele. Eu quero conversar com você. Conta essa história para mim aqui. E ele contou: nisso daqui eu não toco, que é de Deus. Eu estou falando para você de um católico apostólico romano. Nisso daqui eu não toco. E lá na igreja católica você pode tanto de 1 a 10, de 1%. Você pode escolher. Mas ele falou assim: eu escolhi 10%. E naquele exato momento diz que o padre foi constrangido. O padre chamou ele para poder ter um nome que eles falam que eu não entendo qual é o nome. O padre falou bem assim: eu quero que você fale cursírio. Não, é confessar um negócio, mas um cursírio. Tem um negócio que acontece no meio da missa. O padre falou bem assim: eu quero separar, porque eles tinham 3 missas. Eu quero separar para você. Nas 3 missas eu quero que você venha falar daquilo que você acabou de falar para mim. Você vem. Homilia, é isso mesmo. E o padre falou bem: você vem? Ele falou assim: eu venho. E ele foi e falou nas 3 missas de Rio Verde, que foi um buzuzu em Rio Verde. O Aloysio do dízimo. E naquele exato momento a paróquia de Rio Verde mudou com a palavra de um homem. Você sabe, o que está faltando para mim e para você é fé. Não está te faltando dinheiro, não está te faltando dinheiro. O que falta para mim e para você é fé. E hoje eu venho como homem de Deus para poder te desatar no reino espiritual. Em tempos de crise,
É tempo de prosperidade. Se coloca de pé que eu quero orar com você agora. Marca da promessa. Eu quero orar com você nesse exato momento. Não é pelas minhas palavras de persuasão, mas é pelo Espírito Santo. A partir de hoje, até o término do ano, eu vou falar a respeito de finanças, porque tem sido um paradigma, tem sido algo que tem travado muitas pessoas. Eu não vou. Eu sei que pessoas serão destravadas aqui nesse lugar no reino espiritual. A virada do ano para você de 2023 vai ser diferente, em nome de Jesus.